Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Todas as meninas estão todas animadas hoje? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, né? É nele que nos regozijamos, é nele que nos fortalecemos, é nele que temos o motivo da nossa existência. É um prazer, né, estar aqui com as irmãs. Inclusive é um tema bastante desafiador, mas o quanto nós estamos necessitando. Pouco se tem falado sobre esses temas, né? E o que eu vou falar hoje é um tema bastante, talvez, negligenciado por muitos de nós. Porque quando a gente fala, eu vou falar sobre pecados pessoais e 3 específicos dele, geralmente esses 3 são negligenciados de alguma forma, porque a gente ou está olhando para os pecados que são maiores, como assim a gente disse, às vezes a gente bota categoria, ou para o pecado dos outros, e muitas vezes a gente está imerso em alguns pecados e a gente não tem consciência disso, porque pouco se tem se falado de pecado nesses últimos tempos, né? Graças a Deus que a nossa igreja tem batido, o Espírito Santo tem incomodado para que nós possamos voltar, para que nós possamos nos olhar, deixar que o Espírito Santo olhe para nós mesmos e veja aonde é que nós estamos errando. Eu creio que Deus tem algo para fazer grande no nosso meio, sabe? E eu creio que Deus está tampando as arestas. Está começando a palavra bem nordestina, a catucar a gente, a sacudir, a mostrar aonde é que nós estamos errando, aonde é que nós estamos impedindo que o Espírito flua totalmente através das nossas vidas. Cada uma de nós fomos escolhidas com propósitos. Eu sempre costumo dizer isso, nós estamos aqui porque fomos escolhidas. Você não foi trazida do reino das trevas para o reino da luz por acaso, mas Deus viu você lá no reino das trevas, fez com que os seus olhos fossem iluminados e que você fosse trazida, né? Olhasse para o seu pecado, se arrependesse e olhasse para Jesus e viesse, porque Ele tem um propósito na sua vida. Então, na sua casa, através de você, aonde você estiver. Então, é importante a gente fazer algumas meditações. Então, os temas foram, como o pessoal fala, né, que Valéria e a turma dela aí sai com cada tema, mas um tema bem interessante. Eu confesso a você que ao estudar mais e ao analisar, eu disse, eita, Senhor, esse daqui, tá vendo? Eu não estava prestando atenção, entendeu? E são coisinhas pequenas, que talvez muitas de nós estejam imersas nisso sem perceber. E hoje o Espírito Santo trará libertação sobre as nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 6. A gente vai ler do 12 ao 20. E o nosso tema de hoje é pecados pessoais, bebedices, glutonarias e idolatria do eu. Todas acharam? Não, então, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. 1 Coríntios 6, a gente vai ler do versículo 12 ao versículo 20. Deixa eu me organizar aqui. Amém. Sentadas como estamos, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim, Paulo falando à igreja de Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo?
Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que eles foram dados por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vou orar mais uma vez, só em concordância com as minhas irmãs. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você se colocasse à disposição do Espírito Santo para que Ele fale com você ou conosco, em nome de Jesus. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor por Tua presença, por estar na Tua presença, pelo privilégio que nós temos de poder estarmos na Tua casa, de podermos ouvir a Tua palavra. Ó Espírito Santo, e Tu conheces cada mulher que aqui está. Tu sabe, Deus, as dificuldades. Tu sabe, Deus, tudo aquilo que elas passam. Ó Deus, aquilo que elas nem mesmo podem contar. Mas o Senhor sabe, elas têm contado, algumas delas têm contado para Ti. E eu peço, Espírito Santo, que em nome de Jesus, o Senhor visite cada uma agora, nesta noite. Ó Deus, e que o Senhor remova do coração de cada uma de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento e os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo, aquilo que tem impedido do Senhor fluir, ó Deus, com maior poder através das nossas vidas, em nome de Jesus. Peço que o Senhor, Deus, o sangue que está sobre nós agora, o sangue de Jesus, esteja sobre nós, nos livra de toda e qualquer ação maligna, leva a nossa mente e nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor já deu ordem aos Teus anjos a estarem acampados ao redor, ao nosso redor. Ó Deus, e pedimos que somente a Tua presença seja aqui, tenha total liberdade, Espírito Santo, de agir em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós vivemos um tempo onde o excesso, ele é celebrado. Onde tudo que é equilíbrio não é mais visto. Ou a pessoa vive um extremo, ou vive um outro. Comer demais virou piada. Beber em festas é considerado libertador. E o culto à imagem, ao culto ao eu, tem sido colocado em evidência através de cirurgias plásticas, de filtros, dietas obsessivas, virou quase uma religião. A gente tem percebido nesses últimos tempos que as pessoas têm endeusado, têm idolatrado tanto tudo isso de uma forma pecaminosa, que não é somente lá fora, mas isso tem adentrado as nossas igrejas, as nossas famílias, e isso tem feito com que se torne quase uma religião. Tem um psiquiatra chamado Talmeni, no livro intitulado O que te levou ao pecado? Ele diz, até mesmo a palavra pecado, que parece ter sumido de entre nós, costumava ser orgulhosa. Era uma palavra forte, sinistra e séria. Mas a palavra pecado saiu de cena. Quase desapareceu. A palavra juntamente com o seu conceito. Por quê? Ninguém mais peca? Será que ninguém mais acredita em pecado? E as palavras, ele faz essa indagação dentro desse livro, Porque ultimamente a gente tem até medo de falar sobre pecado. Porque tem pessoas que vão se sentir atingidas. É tanto que as palavras para chamar alguns pecados mudaram. Exemplo, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. Um exemplo é quando a gente diz adulterou, as pessoas não dizem mais
quais adulteram, mas ela tem um caso. Os executivos não roubam, cometem fraude. Então, a verdade é que todo pecado é sério, porque todo pecado infringe a lei de Deus. Mas aí nós começamos a dar nome, nós começamos a mudar, e nós começamos a ver alguns pecados como pecados, como eu tinha falado, alguns pecados nós colocamos na categoria e achamos, porque não estamos cometendo aqueles tipos de pecado que é escândalo ou que alguns fazem, nós achamos que estamos bem. E muitas vezes nós não estamos apercebidos de que no dia a dia, em coisinhas pequenas, nós estamos ali enredados. Talvez nessa noite, em alguma das coisas que eu vou falar, talvez você vá se identificar. Porque para nós é mais fácil a gente olhar o pecado que está no outro. Mesmo assim a gente sempre vai olhar aquele pecado maior. Né? Aquilo que traz, que a gente faz, uau! Né? Aí é quando a gente consegue entender o que é pecado. Mas o pecado, ele é pecado. Seja ele grande ou como a gente categorizou, seja ele grande, seja ele pequeno, não existe isso diante de Deus, existe pecado. E todo pecado, ele infringe a lei de Deus. Então aí a gente está dentro de um livro, no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, quando Paulo escreveu. O contexto, Paulo está falando aqui, né, nesse capítulo 6 especificamente, chamando a atenção dos irmãos sobre essa questão da sexualidade, a partir do 12. Mas o capítulo 6 de Coríntios é uma continuação de instruções de Paulo na igreja, abordando questões éticas cristãs, moralidade cristã. E essa carta é uma das cartas de Paulo que mais abordam comportamentos da vida diária e práticas que a igreja primitiva tinha e que muito se assemelha conosco no nosso dia a dia, refletindo as necessidades relevantes daquela época. Paulo estava falando para um contexto, a gente sabe que o contexto de Coríntios era uma cidade grande. Quem estava estudando a escola dominical, a gente estudou um pouco sobre as viagens de Paulo, e Paulo funda Corinto, e era uma cidade totalmente levada à idolatria, totalmente promíscua, de muita prostituição, de muitos prostitutos e prostitutas rituais. Era uma coisa absurda. Então os irmãos que se convertiam, eles estavam vindo dentro desse contexto. Então eles estavam levando coisas que eles faziam lá fora, quando eles estavam nas trevas, e estavam trazendo para dentro da igreja. Então Paulo está aqui confrontando-os, mostrando que não é assim, mostrando que não é essa prática, que aquilo que eles faziam lá tinha que ficar lá, que agora eles eram novas criaturas. Então a gente vai ver do versículo 1 ao 8 aqui do capítulo 6, que ele vai resolver litígios entre os irmãos, né? Reprova os coríntios por levar suas disputas a tribunais seculares, coisas que a gente hoje já vê isso, né? O povo botando Deus na justiça. Do 9 ao 20, nós vamos ver a advertência sobre a moralidade sexual. Nessa sessão, Paulo faz uma lista que impede indivíduos de herdar o reino de Deus. Ele é bem categórico, ele vai dizer, olha, a fornicação, a idolatria, a homossexualidade, a avareza, essas coisas não se entram, a pessoa que pratica isso não entra no reino dos céus. Aí ele reforça a ideia de que embora os coríntios tinham vindo desse contexto, eles foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus. Então eles tinham sido justificados. Ele está aqui combatendo. Olha, vocês faziam isso. Mas a partir do momento que vocês receberam Jesus, vocês foram justificados. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. E agora vocês são nova criatura. As práticas antigas vocês não praticam mais. Aí do 19 ao 20, a gente vai ver umas conclusões práticas, conclusões e aplicações práticas. Paulo conclui este capítulo enfatizando a importância de glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas será que o corpo é apenas uma ferramenta de prazer e exibição? Paulo escreve a eles e nos lembra que o corpo pertence ao Senhor. O cristão não vive mais para si, mas para glorificar a Deus com tudo o que é, inclusive
com o seu corpo. Então hoje nós vamos falar sobre 3 pecados que nós muitas vezes negligenciamos, mas que são profundamente perigosos: bebedices, glutonarias e idolatria do eu. Então a primeira coisa que eu posso ver dentro desse texto, mesmo ele trazendo ele dentro de um contexto que Paulo estava falando sobre a escravidão do pecado em relação sexual nesse período, nesse momento aqui, mas ele vai trazendo abrangências que não só é para esse pecado, mas para todo tipo de pecado. A partir do momento quando ele diz que nosso corpo pertence agora ao Senhor, que não é mais nosso, mas é do Senhor. Porque a partir do momento quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. E agora nós nos tornamos dentro do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu posso ver é a falsa liberdade que escraviza. No versículo 12, ele vai dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que estava acontecendo? Os crentes de Corinto estavam distorcendo a liberdade cristã. Eles diziam, tudo me é permitido, e estavam usando isso para viver sem limites. Aí Paulo responde com firmeza, nem tudo convém, e por elas não me deixarei dominar. Quando ele coloca ele faz, mas nem tudo me convém, ele vai mostrar que existe um porém, e tudo me é permitido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma das coisas que eu tenho falado esses últimos dias, e principalmente lá na escola dominical, eu vou sempre falar porque esses últimos dias Deus me ministrou muito, é sobre a identidade. Nós precisamos saber quem somos, aonde estamos, para quem estamos aqui. E a primeira coisa que eu preciso saber é quem sou em Cristo. Então, eu estava no reino das trevas, vim para o reino da sua luz, agora me tornei filho. Eu sou filho de Cristo, representante de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Nós precisamos ter isso bem firmado na nossa cabeça, para que nós possamos combater todos os dias os pecados. Porque há uma briga, nós sabemos disso, né? Falando no português bem popular, há uma guerra, há uma briga, há um fight, há uma luta entre a obra da carne e o Espírito. Então é uma continuidade, todo dia você está em guerra, todo dia você tem que estar batalhando, e qualquer vacilo seu, se você alimentar mais a carne, você sofre um nocaute. Por isso que é preciso a gente buscar o Senhor. E quando Paulo fala, quando Paulo diz assim, tudo me é permitido, eles deviam ter usado isso. Olha, Paulo, mas tudo é permitido, nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade, nós não éramos escravos, agora nós somos livres. E eles começaram a usar essa falácia, essa mentira. E hoje em dia se tem usado muito isso, principalmente algumas igrejas que elas proclamam essa questão de uma vez salvo para sempre, sem a responsabilidade humana. Porque eu creio que a salvação, uma vez dada, a gente não perde. Mas muitos têm usado isso como uma arma para dizer assim, então, se eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou estar no céu mesmo. E aí é onde a gente vai ver as maiores coisas acontecerem. E era praticamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então tudo me é permitido, eu vou experimentar de tudo um pouco. E aí, eu gostaria de falar das primeiras duas, que é bebedices e glutonarias. A embriaguez é condenada nas Escrituras. E é tão interessante que lá em Efésios, ela é categorizada como uma das obras da carne. Abram aí, em Efésios 5. Lá no 5,15, eu vou ler até o 19. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai alertar que a bebedice, ela domina a fé com domínio próprio. Ela entorpece a alma. Ela entorpece a alma. Ela destrói famílias e enfraquece o testemunho. Talvez você esteja pensando, Betânia, mas eu não bebo. Talvez você esteja, mas talvez tenha alguém aqui que ainda não se libertou. Talvez tenha alguém na igreja que você conhece que ainda está na bebedice. Talvez você vá para algum casamento de crente e pasme. Alguns casamentos de cristãos hoje com bebidas alcoólicas. Porque agora não é mais a pessoa cristã que diz assim, esse é meu casamento. Mas é o casamento para agradar os convidados. Ah, porque fulano vai vir, fulano gosta de um álcoolzinho. Ah, porque fulano está na igreja, mas bebe um pouquinho. E aí os casamentos, isso é verdade. Eu já ouvi aí testemunhas, já vi algumas pessoas contar que ficou horrorizadas. Não foi nessa igreja não, mas em outros lugares. E foram. E aí os casamentos de cristãos com bebidas. Ou seja, quem mandava, quem é o dono da festa? Quem é que controla a festa? São os noivos. Então quer dizer que a festa não era para agradar a Deus, mas para agradar os convidados. Preste atenção como isso é sutil. Muitas vezes nós não estamos andando na direção do Espírito Santo, mas estamos querendo agradar as outras pessoas. E para agradar, e para não dizer não, muitas vezes nós somos convenientes com alguns pecados. Então, minhas amadas, isso acontece, mesmo no meio cristão. Ainda tem pessoas que ainda precisam se libertar. Então, a bebedice, ela afeta o domínio próprio, né? Entorpece a alma. A gente vê aí muitas famílias destruídas por causa da bebida, né? E aí, muitos casamentos, aniversários, às vezes, de cristãos são regados a bebidas alcoólicas. Porque fulano vem, então fulano bebe. Meu irmão, não pode. Não pode isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela condena a questão da bebida. Ela não diz não beba, como ela também não diz não fume. Mas o pecado é justamente porque isso se torna vício. E quando se vicia, as pessoas não conseguem tomar só uma taça. Elas vão até se embriagar. E o pecado, por quê? Porque a embriaguez, ela tira o quê? Ela tira o domínio próprio. Ela entorpece a alma. Então, isso é perigoso. E aí muitos não conseguem ter o domínio próprio. Tem um golinho lá, daqui a pouco está virando a garrafa. E principalmente dentro da nossa cultura, que nós temos pessoas que já saíram desse vício, conseguiram ser libertos, mas vêm para dentro de uma igreja e vê os irmãos bebendo, pronto. É um pé que o irmão não está mais firme. Então nós precisamos ter cuidado. Talvez não seja o caso de vocês, mas talvez você conheça algum irmão, ou conheça algum irmão que ainda não conseguiu se libertar, que ainda tem isso como uma coisinha que guarda e não consegue dizer não para isso. E a glutonaria? Esse aqui é mais interessante, talvez alguma de nós vai se identificar melhor, que foi o meu caso. Não é por comer demais. E glutonaria a gente só pensa que é por comer demais. Em sua palavra, em sua definição, sim. Mas tem vários tipos de glutonaria. Então, comer, a gente sabe que é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Quando Deus sempre fala, Deus, eu abençoarei, né? Eu abençoarei o que você plantar. Quando Ele falava com Israel, eu abençoarei a sua mesa. Deus sempre foi um Deus farto.
Um Deus que sempre se preocupou também com isso. Então é uma dádiva de Deus. Mas a glutonaria, ela se torna pecado quando usamos a comida como refúgio emocional ou como adoração. Vocês já ouviram aquela frase? Mulher, eu estou comendo porque eu estou nervosa. Mulher, eu estou muito ansiosa. Mulher, eu estou comendo porque eu tenho uma coisa para resolver. Eu preciso comer. Isso é glutonaria. Porque a comida começou a se tornar um refúgio para você. Em vez de você se refugiar no Senhor, de você se jogar aos pés do Senhor, colocar a sua ansiedade, você come. E isso se tornou o quê? Seu refúgio. E se torna o quê? Um ídolo. Porque é como se estivesse entre você e Deus. Você não procura Deus, você procura a comida. E é tão interessante isso. A glutonaria também, ela não nos faz ver a provisão de Deus. Porque a glutonaria, nós sempre vamos pensar em estar comendo, certo? Essa glutonaria mais extravagante. E aí, quando Deus dá apenas o necessário para sobrevivermos, a gente começa a murmurar. Só tem isso. Vixe. Menina, né? Como é que a gente fala, né? A mistura. Não tem mistura hoje, não. Só tem o feijão com arroz. E a mistura é essa. E a gente começa uma sequência de murmuração. Porque a gente não conseguiu ver que o necessário é só feijão, é comida, dá para comer, é aquilo que você vai agradecer. É feijão com arroz e só está lá com o bife do olhão, como diz a gente. É comida, é para sua proteção, lhe alimenta. É aquilo que você deve dar graças. Mas a gente não consegue. Porque a glutonaria também ela se torna um pecado porque a gente está acostumado a ter sempre muito. E na hora que Deus dá os cortes, a gente começa a murmurar, porque a gente não vê aquilo como provisão de Deus. A gente vê aquilo como uma maldição. Mas Deus, lembra lá no deserto, quando Deus chamou a atenção do povo? Eles tinham maná todos os dias, mas no meio deles tinha os glutões. Deus disse assim, olha, só peguem o necessário para cada dia, mas teve gente que foi atrás de pegar ainda mais. E apodreceu. Aí teve algum momento que eles disseram assim, a gente queria comer carne. Ai, às vezes eu morro de rir disso aqui, porque eu estou com saudade da cebola lá do Evangelho, de cebola. Né? Eu gosto de cebola, mas de cebola, eles compararam, né? Estou com saudade. Ai, a gente queria comer carne. E eles começaram a disseminar a murmuração entre eles. Eles começaram a mostrar que aquilo que Deus estava dando não era suficiente. Que aquilo que Deus estava dando não era bom. Que aquilo que Deus estava permitindo não estava gostoso. E aí Deus disse, vocês querem? Pois vocês vão ter. E foi tão interessante que ele disse assim, eu vou mandar as cordanisas. Moisés ficou, Senhor, nem que eu mate todos os animais, vá lá, pesca tudo, não vai ter, você está limitando o meu poder? Aí ele fez soprar um vento, começou a cair as cordonizes, o povo começou a pecar. Só que as pessoas, elas pegaram e começaram a encher, até derramar. Depois começaram a comer. Ainda quando eles estavam com as freitas nos dentes da carne, Deus trouxe uma maldição sobre eles. Porque era a gula. Porque eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha dado para eles. Então a glutonaria, e lá em Filipenses 3:9, diz que há quem tenha um ventre como Deus. Que há quem tenha um ventre como Deus. E isso é perigoso, porque a gente começa a adorar. E outra coisa, um outro ponto, que talvez foi onde eu me identifiquei, foi justamente isso. Às vezes a gente não é glutão, mas a gente é refinada. Um glutão refinado. Um glutão que diz assim, eu só como esse tipo de carne. Eu só como esse tipo de...
tem que ser essa comida que é mais cara. Não é pecado a gente comer bem, não é pecado a gente desejar o bem, mas isso quando vira rotina. E quando a gente quer, às vezes, tirar de onde não tem para comprar esse tipo de comida, porque a gente acha chique, porque a gente acha que isso vai satisfazer. Então a glutonaria, ela também tem esse lado chique. E a gente percebe que muitas vezes a gente cai em algumas armadilhas dessas. Ou muitas vezes a gente faz rodízios de coisas. Não é pecado para um rodízio. Mas muitas vezes a gente come muitas besteiras, se lambuza. Então às vezes a gente está com um problema de saúde. Não pode comer aquilo, mas a gente prefere comer do que tirar aquilo para não ficar doente. Isso é pecado. Porque a gente está, sabe onde é que a gente está errando nesse sentido? Porque a gente está infringindo algumas leis. O corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então Deus quer que a gente trate bem o nosso corpo, né? A gente consiga ter essa liberdade de escolher o que quer para comer, mas tudo com moderação, tudo dentro da sua normalidade. Nem ir para um extremo e nem ir para o outro. Nem ir para o extremo de comer muito ou de idolatrar alguma comida. Isso é tão sério que muitos de nós idolatramos tanta comida que para nós fazer um jejum é uma dificuldade. E eu ia chegar nisso aí, que isso é algo que justamente nos manchou. Eu estava lendo um livro que o cara disse que ele foi num certo buffet encomendar algumas coisas, aí o preço saiu caro. Ele disse assim: olha, mas nós não bebemos, é só comida. Ele fez, mas crente come muito, e ainda tem os salgadinhos. Então nós estamos sendo conhecidos por comilões. Uma vez eu estava lá no hospital, uma menina hoje já era convertida. Ela fez, minha irmã é crente, eu pedi, ela fez. Aí ela foi dizer para a mulher, está deste tamanho, porque crente só faz comer. Olha só. Então isso é glutonaria. Muitas vezes a gente tem um comes e bebes, né, entre a gente, mas a gente quer, aí eu vou pegar e tá com aquela coisinha, não se satisfaz com uma coisinha, não pensa no outro, porque no capítulo 11, Paulo vai falando sobre isso, na ceia com os coríntios. Vocês passam na frente do outro, você não sabe, não presta atenção se o outro comeu ou não. Você tem uns que vêm com fome e você já comeu em casa, mas você quer comer mais. Né? Então a gente pode participar de tudo. Então isso também nos manchou. Nós somos conhecidos como glutões, como pessoas que comem muito. Por quê? Porque a gente só faz comer. Não é errado. Mas olha só como fomos taxados. A avareza. Exatamente, só pensa em si. Então, a pergunta é: você ainda governa seu apetite ou ele tem governado você? Você come, bebe ou se entrega aos prazeres sem considerar se isso glorifica a Deus ou não? Gente, isso é muito sério. Porque são coisas que a gente às vezes não percebe, são brechinhas que a gente vai dando. Porque a partir do momento que eu como para suprir algo emocional, eu estou dizendo que Deus não consegue suprir nada. Então é a comida. E aí você vai gerando aí, talvez, tendo uma diabetes, tendo algum problema de saúde, porque você está trocando. Entende? Então a gente pode comer de tudo um pouco, mas a gente tem que ter como é que se diz? Vigiar nisso. A segunda coisa, bem rapidinho, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. No versículo 13 do capítulo 6, a gente vai ver isso, quando Paulo vai falando isso. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo eleva a visão cristã sobre o corpo. O corpo não é descartável, não é apenas um instrumento de prazer. Olha que coisa interessante, é um lugar de adoração. Quando a gente começa a entender que nós somos, que o Espírito Santo habita em nós, meus e minhas irmãs, a gente vai ter muito cuidado com o que a gente faz. E aí vem a idolatria do eu, o culto, a aparência. Nós vivemos um tempo onde o corpo é adorado.
É hora de academia, nada está errado. Dietas extremas, cirurgias, gastos absurdos com cosméticos. Essa questão da academia, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa caminhar. Inclusive, eu estou precisando dar uma caminhada. Mas o que tem acontecido são os excessos. Muitas pessoas trocam a devocional por uma academia, trocam um culto pela academia, trocam qualquer coisa. Ela pode se acordar cedo para fazer algum exercício físico, mas ela não tem a coragem de acordar cedo para ler a palavra, para meditar, para orar. Mas para aquilo que vai trazer uma estabilidade para o seu corpo, ela tem coragem de fazer. E isso, olha, preste atenção, que é tudo que se coloca entre a gente e Deus, é tudo aquilo que é trocado. Então, não se trata mais de saúde, mas de vaidade, comparação, inveja, orgulho. Porque a gente vai invejar hoje, principalmente com essa era da internet, a gente olha para a vida das outras, né? E o corpo de fulano? Eu vou chegar aí. Aí a gente vai por quê? Pela vaidade, não é mais pela saúde, é para se chegar para quem você está se fazendo tudo isso. Para quem você quer mostrar tudo isso? A gente tem que fazer essas perguntas, sim, quando a gente se veste. Porque tem às vezes, principalmente, né, as que são casadas, para quem você está vestindo essa roupa? Essa roupa sensual é para quem? E a academia, que é só a graça, que vai para a academia com a roupa que só Jesus, né, na causa. E vocês que têm filhos, têm meninas, orientem. Vai para o culto. A Débora faz isso, ela faz isso. A mamãe, essa roupa está boa? Aí eu olho. Ela desde pequena já foi ensinando, ela não gosta, ela faz, eu disse, tá bom. Aí eu falei, mas a mamãe tem um pouquinho de barriguinha parecida, que eu digo, essa daí está considerável, nem não está mostrando nada não, é pouquinho. Por quê? Porque eu quero que ela aprenda que o culto é o lugar dela cultuar, o corpo dela é de adoração. Porque quem vai ver, precisa ver o corpo dela nu, é o esposo dela, é o marido dela do futuro. Não são as pessoas da igreja. Sem falar que a gente vai levar tentação. Então a gente está pecando muito nisso. Por quê? Porque a gente quer mostrar os nossos dotes, né? Que a gente conseguiu na academia. Então, em 2 Timóteo 32,4, descreve essa geração. Ele diz assim, que essa geração, a geração dos últimos dias, né? Ele vai dizendo que eles serão amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Então a pergunta é, você cuida do seu corpo? É da sua saúde? Você cuida dela, da sua saúde, ou você cuida por vaidade? Você quer agradar a Deus com o seu corpo ou agradar os homens? Você mede o seu valor por aquilo que vê no espelho ou pelo que Cristo diz sobre você? Irmãs, percebe que tudo é questão de equilíbrio? É tudo questão de equilíbrio. A gente tem que ver aonde é que a gente está pecando. Então são coisinhas simples que às vezes o Espírito Santo não está gostando, mas como a gente não está alinhado, a gente não percebe. E nesses últimos dias o Espírito Santo tem nos convocado realmente para uma vida de oração, de meditação da palavra. Cada vez mais que a gente se achega a Ele vai mostrar as arestas. E aí, quando eu disse assim, uma coisa que me chamou a atenção foi o quê? Eu gosto muito às vezes às vezes a Débora gosta de pizza, de vez em quando eu compro uma pizza, né? Ou peço um McDonald's. Mas aí depois eu comecei a ver, são coisas fúteis, que às vezes você compra uma semana e de repente você compra uma pizza em outra semana, eu vou comprar, né, para agradar. Mas quando que eu isso aí não. Economizo, e quando eu economizo nisso, e às vezes a gente vai, não, porque isso é bom, aí a gente compra, na próxima semana, né? Aí vem uma extrinha, aí para fazer os gostos do menino, aí a gente vai estar dando comida ruim, e Deus me chamou a atenção nisso. E olha que eu não como todo mês não, viu? Mas Deus me chamou a atenção nisso. Você está dando comida ruim à sua filha. Você está comendo comida ruim. Precisamos estar firmes e precisamos estar com saúde, meus irmãos, para poder vencer as batalhas. E muitas vezes, muitas coisas que nós temos é da má condição que nós estamos. Então, precisamos sim lutar pela saúde. Então, Deus me chamou a atenção disso. Eu digo, eita, Senhor,
Aí eu fiquei assim, sabe por quê? Porque são coisas fúteis. Eu poderia com aquele dinheirinho, porque qualquer pizzazinha que você pede agora não é menos de 50 reais não, né? Dependendo. Aí você poderia ajudar em alguma pessoa que estivesse precisando. Não é que você vai deixar de comer, entendeu, meus irmãos? Não estou falando nisso. Mas é a constância. Quando aquilo começa a se virar rotina. Então a gente coloca até data tal eu vou estar comprando. Aí você não consegue ver outra comida, você não consegue ver outro meio. Você não, não, tem que ser, é o dia de tal. Então a gente começa a idolatrar aquele dia, a gente começa a esperar por aquele dia, então isso se torna ruim. Então a terceira coisa, o corpo, ele é templo do Espírito Santo. O versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa é uma das verdades mais poderosas da vida cristã, que às vezes a gente não absorve. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Meus irmãos, quando você absorve essa verdade, que o Espírito Santo está em você, você não anda de qualquer jeito. O corpo do cristão não é um depósito de desejos carnais, é um lugar onde Deus vive e se manifesta. Por isso, qualquer uso impróprio do corpo é uma profanação do templo do Espírito Santo. Se o seu corpo é templo, como está a adoração nele? Você tem profanado o templo com excessos, vícios, vaidades, indulgências, porque é um templo. Então, muitas vezes, a gente está viciado em alguma coisa, né? A vaidade tomou conta da gente. Sem aquele creme eu não vi. Não sei se já aconteceu com vocês, eu quase caí nesse pecado. De um dia que você está tem roupa lá no seu guarda-roupa. Aí você, naquele dia você veste, parece que nada dá certo. Aí a primeira coisa, eu não vou para o culto hoje não. Alguém? Ninguém, né? Todo mundo aqui. Aí eu digo, o quê? Está repreendido, não é mesmo? Às vezes eu vejo do jeito, vou para o culto assim mesmo, bota, aqui entrou essa está boa, eu estou satisfeita, vou embora. Por quê? Porque a gente tem que começar a quebrar isso, meus irmãos. Porque às vezes a gente vem, mas fulano vai ver que eu repeti a roupa. O problema de fulano, você não tem para comprar, que compra. Eu tenho essa e vou usar essa. A gente tem que começar a parar com essas coisas. Sabe o que é que fulano vai dizer? Mulher, está repetindo a roupa. Tem outra para me dar? Me dê. Entendeu? Tem dia que só entra aquela. Eu não sei, olha, tem dia que você bota, tem um bocado de roupa, bota no meio, que você olha. E às vezes a gente pode cair na tentação de não querer vir para a igreja por causa disso. Não troque nada. Você vê que o pecado é justamente a gente trocar, a gente colocar todas as outras coisas com prioridade. Tá certo? Então, Cristo não apenas salvou nossa alma, Ele comprou nosso corpo, também Ele pagou um preço altíssimo, que foi o seu próprio sangue. Agora nosso corpo é dele, nossa vida deve ser um culto diário de adoração, inclusive nos detalhes, no que comemos, no que bebemos, no que vestimos, no que buscamos. Glorificar a Deus no corpo é viver com equilíbrio, domínio próprio, humildade e gratidão. Então a gente tem que viver como quem foi comprado por um alto preço. Os nossos atos revelam se nós temos um coração rendido ou um coração rebelde. Então, irmãs, bebedices, glutonaria, idolatria do eu não são apenas comportamentos. E só voltando agora vou terminar. Nessa questão da idolatria do eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho com cirurgia plástica. Hoje eu estou trabalhando só com médico que faz cirurgia de nariz. Mas até o ano passado eu trabalhava com cirurgião plástico e muito tempo eu trabalhei. Irmãos, é uma idolatria fora do comum. E eu orei a Deus, eu não quero trabalhar mais com isso, porque eu estou participando disso. Mulheres que apenas pela vaidade gastavam dinheiro, tipo assim, às vezes a mulher não tinha, se fosse uma academia resolvia, mas ela queria ficar, limpar o corpo todinho, mexia em tudo, apenas pela vaidade, enxertava coisa no bumbum. Não que a gente não possa fazer uma cirurgia plástica, porque às vezes tem alguma coisa que precisa, às vezes você pode fazer, mas é a intenção, entendeu?
é a idolatria do corpo. Às vezes o médico chegava ao ponto de dizer assim: minha filha, você não precisa fazer isso. Não, mas o senhor não está vendo. Olha que isso aqui. Às vezes a mulher não tinha nada. Olha aqui, me dá uma dor no coração, sabe? Outras que faziam o quê? O marido estava com um relacionamento meio azedinho, ou que o marido arrumava outra, ia se plastificar. Aí fazia as plásticas, só que aqui, ó, dentro, não estava resolvido. Você pode fazer o que você quiser, você pode botar cílios, você pode arrumar o nariz, arrumar tudo, mas se dentro você não for resolvida, você vai continuar na mesma miséria. E é assim que eu vi as mulheres, elas querendo conquistar o marido, faziam mesmo tudo em plástica, mas dentro estavam acabadas. Eu ainda, quando eu ia fazer os curativos, eu ainda ministrava, né, evangelizava, mas a alma estava tão dolorida, e às vezes assim, ela poderia arrumar até outro homem, mas aquela dor não ia ser apagada. Então, a questão é, qual é a nossa intenção? Então, muitas mulheres aí fora, elas estão nessa correria de ficar bonita, de ficar apresentável, que não é errado. Tudo que é exagero que é errado. Então, nós somos templo do Espírito Santo para a gente andar arrumadinha, ajeitadinha, mas tudo dentro da moderação, tudo dentro do equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio, ou que vai lhe afastar de Deus, minha amiga, corra. Saia de perto, porque isso aí não é bom. Mas eu tenho coisas novas. Se você, porventura, tem algum pecadinho desse aí, como eu confessei o meu, se porventura você tem, a palavra de Deus diz em 1 João 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é acusar você. Está vendo? Tu, ó, está fazendo isso. Aí Deus não fica mais, mentira do diabo. O que é lindo é que nós temos Cristo, é que nós estamos nele e que Ele nos ama. E aí, quando Ele nos mostra, é porque Ele quer corrigir, porque Ele quer nos dar mais. Então, se nós confessarmos, Ele é fiel. E digo isto, lá em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfazeis o desejo da carne. Irmãs, é buscar estar cheia do Senhor, é desejar o Senhor. Irmãs, preste atenção, muitas vezes a gente deseja mais as outras coisas do que próprio se aprofundar no próprio Deus. Às vezes a gente tem força e vigor para fazer qualquer outra coisa, mas a gente não tem força e vigor para buscar o Senhor. Jesus morreu para nos libertar, inclusive, dos nossos próprios excessos. Então, tudo aquilo que foi excesso na sua vida, seja, ainda como ele diz, às vezes não é nem a questão também da bebida alcoólica, mas quantos às vezes são viciados em Coca-Cola ou em algum refrigerante? Que de manhã já é a primeira coisa que ele não consegue viver sem um café. Eu gosto muito de café, né? Porque quando a gente vai para a casa de casa, quem trouxe o café, já estou me tremendo, eu brinco, já estou me tremendo. Mas aí, de vez em quando eu vejo que ele está me dominando demais, eu faço o quê? Eu digo: bora no propósito, uma semana sem café. Faça o teste. Você sente dor de cabeça, você fica com parecendo que você nunca comeu na vida. Um café, você tem só um café preto. Por quê? Porque começa a dominar você. O pecado lá do Éden foi justamente isso. Começou como? Pela comida. Não é verdade? Porque foi atrativa aos olhos, desejosos. Então a comida e esses tipos de coisas, elas são armadilhas sim. E aí, quando Deus nos criou Adão e Eva, criou para dominar. Com o pecado, foi rompido. Houve a separação e agora as coisas começaram a dominar o homem. Então, por isso que o homem é dominado pelo papel, é dominado pelo álcool, é dominado pela comida. Mas nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, aquilo que foi lá no jardim que Deus queria, Ele começa a restaurar em nós. Então, tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Então, quais são as orientações para lidar com o pecado? Use o Evangelho. Eu estava falando com uma pessoa hoje, às vezes eu faço isso com os meninos. E às vezes ele conversar comigo, eu digo: olha, tu já experimentou ler Lucas ou qualquer um dos evangelhos, seguindo Jesus, só olhando o que ele faz, só olhando o que ele diz, só olhando quais são as atitudes dele. Preste atenção. Então comece pelo evangelho. Não são os crentes, os que não estão, que estão no mundo, que precisam do evangelho. Nós precisamos do evangelho todo dia. Nós precisamos nos lembrar quem somos, aonde estávamos, o que Cristo fez por nós. Leiam, de vez em quando, voltem lá. Ou leia Marcos, que é pequenininho, ou leia Mateus, mas deixe o Evangelho te alcançar.
Dependa do Espírito Santo para tudo. Vou vestir uma roupa. Essa roupa. Espírito Santo, e aí, hein? Porque você sente. Às vezes a gente é teimoso, a gente tem que pôr roupa, porque aí às vezes a gente sabe que não está bem, a gente fica. Né? Ou se senta lá atrás, para ninguém ver. Mas a gente sabe. Então, deixe ele conduzir. Reconheça a sua responsabilidade de ver as coisas, de mostrar as coisas. Identifique os pecados sutis e específicos. Comece a pedir, Espírito Santo, onde é que eu estou pecando? Quais são as coisinhas pequenininhas que têm entrado e que têm feito morada? Memorize e faça uso de versículos apropriados. Irmãos, esse versículo aqui mesmo é para o pecado. Eu sou nova criatura, nenhuma condenação há, justificado fui mediante a fé. Isso são versículos para a gente ter memorizado. Na hora que o diabo vem acusar, ei, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Jesus. Comece a recitar a Bíblia, comece a usar a Bíblia, cultiva a prática da oração. Né? E se você tem dificuldade, chama um irmão, uma irmã, compartilha, irmã, me ajuda aqui em oração. Não faça, irmão, me ajuda no jejum, irmão. Eu estou tendo dificuldade de vencer isso. Não tenha medo. Nós precisamos nos libertar. Deus tem muita coisa para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos tirar essas pequenas coisas que têm nos atrapalhado. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, às vezes, são pequenas coisinhas. Então, as meninas aí que ainda sofrem de ansiedade, a partir de hoje, é oração. Vá para os pés do Senhor. Na hora que diz assim, vou comer um chocolate porque eu estou ansiosa. Epa, chocolate não. É para os pés do Senhor. Eu vou para a academia porque eu quero ficar toda. Não, eu vou para a academia porque eu tenho que tratar da minha saúde. Não é porque fulano está com o corpo bem, eu vou ter esse corpo. Não inveje, não cobice. Deixe Deus agir, deixe Deus moldar, deixe Deus orientar você. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração. E assim, naquilo que você se identificou. Então, muitas vezes, irmãs, às vezes nós estamos vivendo dias difíceis, ou às vezes a gente está caidinho na fé, porque são essas pequenas coisas que têm entrado. Às vezes não é nem uma tribulação grande, às vezes não é algo grande que a gente está passando, mas às vezes são coisinhas sutis que estão entrando ali e está minando a sua fé. A ansiedade vem, você troca por alguma coisa. Aí você diz assim, eu quero ter aquela vida que a irmã tem lá na internet. Não, minha irmã. O seu corpo é corpo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Queira viver a vida que Deus separou para você. Vocês são mulheres valentes. Né? Algumas aqui Deus já tem dado dons. Outras Deus quer dar. Mas nós precisamos buscar. Sabe? Eu tenho falado isso com autoridade. Porque eu tenho praticado isso. Porque eu sei que às vezes por causa de uma coisinha eu sei aonde eu fui parar. E agora eu digo, Senhor, não deixe mais nada. Então eu tenho que fazer a revista todos os dias. Olhando todo dia de manhã, Senhor, tem alguma coisa que está desagradando ao Senhor? Senhor, eu fiz alguma coisa hoje. Espírito Santo, vem aqui. Às vezes é alguma coisa que a gente fala, alguma coisa que a gente faz, mas eu não deixo. Eu tento não deixar mais brecha. Tentar viver na dependência do Espírito Santo, porque eu quero. Eu sei que Deus me trouxe para esse tempo, para algo específico. E eu quero cumprir aquilo que Deus tem para fazer em mim, através da minha vida. E não só sou eu. Deus separou cada uma de vocês. Há uma geração que está morrendo. Há uma geração, como o pastor falou, há famílias que estão sendo destruídas. E vocês são mulheres que Deus levantou para fazer diferença nessa geração. E não é só em outras mulheres. Vocês podem alcançar jovens, vocês podem alcançar crianças. Vocês podem alcançar onde Deus quiser, mas se submetam. Se é algo que você não consegue ainda, é vencer. Não tenha medo de confessar a alguém, assim, me ajude em oração, alguém quer ter oração, busque a liderança, mas não deixe isso criar raiz no seu coração. Porque se criar, meu irmão, eu digo a você, quando você olhar, você já vai estar no chão. É muito rápido. E a Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. Então é uma guerra. E dentro dessa luta aqui, para a gente vencer esses pecados, é uma guerra da carne e do Espírito. Se você alimentar o Espírito, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria, você vai ter entendimento.
você vai ter a força do Espírito Santo para poder combater. Se você alimentar a carne, você cai. Porque ela vai tomar conta de você, você não vai ouvir Deus, você vai se tornar rebelde, você não vai querer ouvir mais Deus. Fechamos os nossos olhos. Senhor, queremos louvar o Teu nome e engrandecer ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo é que sonda os nossos corações. Obrigado por nos mostrar. Eu sei que individualmente o Senhor falou na medida de cada um aqui. E eu peço que o Senhor ajude cada um a vencer aquilo que precisa ser vencido. Em nome de Jesus, nos ajuda a romper com tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. Seja o prazer da comida, seja o prazer da bebida, seja o prazer que a gente tem de se mostrar para os outros, de adorar o nosso próprio corpo, a nossa própria vaidade. Deus, em nome de Jesus, remove em nós tudo aquilo que tem nos afastado de ver a Tua glória. Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e queremos dedicar e honrar, Senhor Deus, esse templo para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor tenha total liberdade de nos usar. Deus, em nome de Jesus, traz cura, quebra vícios nessa noite, quebra cadeias nessa noite, em nome de Jesus. Toda armadilha que o inimigo tem lançado contra essas mulheres ou algumas delas aqui, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor faça com que caia por terra agora na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus, que todas as cadeias, que toda angústia, que toda depressão, que toda ansiedade, e que isso tem levado, Deus, a comer desenfreadamente, Senhor Deus, sem controle, ou às vezes, Senhor Deus, algumas que não estão sofrendo com isso, mas gostam tanto da comida que não tem nem, ó Deus, é o prazer de jejuar, de consagrar-se ao Senhor. Eu peço que o Senhor quebre isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E eu queria pedir, se porventura você quer uma oração específica, eu não vou detalhar nada, mas se você quer uma oração específica, eu queria que você viesse aqui na frente. Tem mulheres aqui hoje à noite que vieram só a graça, que estão só no pó, que vieram porque queriam que Deus falasse. E eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui na frente porque o Senhor é poderoso para lhe restaurar. Algumas têm vivido dilemas e não sabem como resolver. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Porque o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que Ele está com você. Que você não olhe para a situação, mas se derrame diante dEle. Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Ele é poderoso para quebrar cadeias. Ele é poderoso para tirar a cegueira. Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para fazer coisas grandiosas. Ele é poderoso. Mas Ele quer que você se submeta a Ele. Que hoje você deixe Ele sondar o seu coração. E que Ele tire toda a amargura que está no seu coração. A dúvida. Você entrou num estágio de dúvida tão grande que você está perguntando: Deus, por quê? Oh Deus, onde é que você está? Deus está sempre onde Ele esteve. No controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar minhas irmãs diante do Senhor. Deus, Tu sabes individualmente como é que elas estão. Ó Deus, Tu sabes como é que elas chegaram aqui. Algumas estão com as emoções destruídas. Ó Deus, estão com a fé abaladas. Ó Deus, porque elas têm visto coisas, ou em casa, ou com seus filhos. Ó Deus, e que tem, ó Deus, trazido tristeza, angústia. Ó Deus, algumas estão passando, ó Deus, por um momento de ansiedade tão grande que não consegue, Deus, mais se controlar, que não consegue se concentrar, que não consegue ouvir a Tua voz, mas que em nome de Jesus, nesta hora, Espírito Santo do Senhor, o Senhor é poderoso para trazer restauração, para trazer, Senhor Deus, cura. Deus, Jesus, o Senhor não mudou. Hoje eu dizia para o Senhor é o mesmo ontem, como a Tua palavra diz, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será para sempre, o Senhor ainda cura.
Restaura, Senhor Deus, a alegria. Restaura, Senhor Deus, o vigor. Em nome de Jesus. Não deixe que as dúvidas ou que coisas, ó Deus, passadas venham, mas que agora, com a autoridade do nome de Jesus, seja quebrada toda a cadeia, porque as coisas velhas já ficaram para trás, porque o Senhor já perdoou, porque o Senhor não se lembra mais, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor tem um renovo para você, em nome de Jesus. Traga, Senhor Deus, alegria. Tire, Deus, toda a tristeza. Ó Deus, limite a tua alegria, que é a tua força, em nome de Jesus. Ó Deus, concede o desejo do seu coração, segundo a tua vontade. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono do tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura, cura, santifica. Santifica minhas irmãs. Deus, gera em nós, Jesus, um desejo de te buscar com todas as nossas forças, de te conhecer mais profundamente, de te sentir mesmo quando estivermos no deserto, de saber que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando. Gera essa fé em nós de maneira extraordinária. Nos levanta na nossa casa com autoridade. Ó Senhor Deus, ministrando a tua palavra, memorizando a palavra e ministrando sobre, ó Deus, os nossos esposos, ó Deus, os filhos, em nome de Jesus. E que toda a obra do diabo, que tudo aquilo que Satanás lançou sobre cada uma dessas meninas que estão aqui na frente, aqui estão sentadas, para trazer desânimo, para dizer que elas não são amadas, para dizer que elas não servem, sejam quebradas agora no nome de Jesus. Mas que seja sobre nós, ó Deus, a tua unção, a unção que quebra todo jugo, que tira todo o peso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, podem sentar.